analista, está sempre aqui com a gente nesses momentos tensos. Urian, muito bom dia. Tensos para o Brasil, mas também tensos para o americano, não? Bom dia, Natália. Bom dia a todos os tarifados que estão assistindo a gente logo cedo. Ai, sim. De novo isso, Urian. Caramba. De novo. Pois é, 25% por enquanto. Pode ser que daqui a alguns dias suba para 37,5%. Exatamente. Urian, já falou um montão sobre isso, né? As diferenças do tarifaço de lado no passado com esse, mas é óbvio, agora realmente, né? Estamos taxados em 25%, então acho que vale a gente fazer esse retrospecto e de começar a entender por que dessa vez realmente já tinha um pessimismo do governo brasileiro de que não conseguiria fazer as negociações como fez lá no ano passado. E o que a nota o tweet, enfim, do Marco Rubio também comprova? O Marco Rubio não diz ali que o governo brasileiro não negociou. O Marco Rubio diz que o governo negociou não com boa fé. Eu queria entender de você o que significa isso tudo. Eu acho que tem alguns pontos diferentes, Natália. Primeiro é a gente esclarecer para a audiência do Metrópolis que o que acontece agora talvez seja algo muito mais sólido do que aquilo que aconteceu no ano passado. Porque quando o Trump ele impõe aquelas tarifas lá atrás, um ano atrás, ela inclusive justificando a perseguição, que ele chamou de perseguição a Jair Bolsonaro, isso tinha como base, era uma lei norte-americana, que, enfim, é uma decisão que ela foi posteriormente, em fevereiro desse ano, derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí isso fez com que ele começasse a investir no tarifaço por meio da seção 301. Então, se por um lado essa decisão da Suprema Corte ela pôde ser interpretada em um primeiro momento como uma derrota para os Estados Unidos, ou digo, para o Donald Trump, na verdade, o que aconteceu foi que ele precisou buscar um caminho mais sólido. Então, hoje, ele consegue, aí, com base na seção 301, pavimentar o caminho para essas tarifas. Então, de diferença, eu diria isso. Hoje, o lastro, a legitimidade jurídica para ele impor essas tarifas acaba sendo muito mais forte do que era há um ano atrás, quando a corte disse, né, em fevereiro, falando, olha, você não pode simplesmente colocar tarifas dessa maneira. Então dá para dizer até que, de certa forma, essa decisão da Suprema Corte, ela ajudou o Trump, porque ele precisou buscar um caminho muito mais sólido para isso. Agora, em relação ao tweet do Marco Rubio, o que chama atenção principalmente é o fato de ser um tweet completamente diferente das justificativas oficiais do escritório do representante comercial dos Estados Unidos no Brasil, porque eles dão lá diversos motivos diferentes. Eles fizeram inclusive uma postagem nas redes sociais dizendo, olha, tem a questão do Pix, tem a questão do comércio digital, da propriedade intelectual, das tarifas preferenciais. E o Marco Rubio, ele vem e basicamente ele não fala nada disso e fala que é tudo culpa do Lula, que negociou de má fé. Então é uma instituição que contradiz o secretário de Estado dos Estados Unidos. Ô, Urian, no ano passado, a primeira vez que o Trump falou do aumento das taxas para o Brasil, porque a gente até viu a imagem ali dele com aquela tabelinha de abril, mas ali era o tarifaço para o mundo todo. Mas depois ele veio e falou pela primeira vez nas redes sociais aquele discurso ali falando que o Brasil cometia injustiças com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele coloca bem ali naquela esteira em que depois tem a sanção da Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Já teve um entendimento que lá atrás era uma decisão bastante política do governo americano. Mas eu percebi que dessa vez foi ainda mais reforçada essa questão política. E o governo brasileiro também dizia isso, até a Marília consegue trazer mais detalhes, trazia que tinha já um entendimento de tudo isso que você disse, que esse já era um caminho muito mais difícil de fazer uma volta, uma renegociação, mas que também, por ser muito política a decisão deles dessa vez, seria muito difícil de reverter todo o cenário.
se falou muito sobre isso. Qual que é a diferença da parte política? Agora, você já disse da questão legal, mas e da questão ideológica entre as diferenças de Estados Unidos agora com o Brasil agora? E lembrando que o Brasil vai passar por eleições em outubro. O cenário todo pode modificar e quem pode ganhar as eleições é quem vai, inclusive, aos Estados Unidos, não pedir o fim do tarifaço, mas o adiamento do tarifaço, que é Flávio Bolsonaro. Pois é, o que eu tenho falado é que isso vai, acho que até mesmo contra aquilo que muitos outros analistas têm dito, mas é que não dá para a gente dizer simplesmente que o que o Donald Trump está buscando nesse momento é ajudar o Flávio Bolsonaro, ponto final. Eu diria que o que ele está buscando nesse momento é submissão. E se essa submissão vier por meio do governo Lula, para o Trump tá bom também. Porque quando a gente olha para aquilo que está acontecendo na Venezuela agora, não existe lá um governo de extrema-direita ou de direita no poder, e o Donald Trump está extremamente feliz com a Delcy Rodrigues, que é de esquerda, que era até então a vice-presidente do Nicolás Maduro, né, que defende o chavismo. Então, o que o Trump está buscando é isso. E o Flávio, ele oferece uma submissão com muito mais facilidade do que o presidente Lula. Ele tem tentado se descolar politicamente disso, tanto é que eu vejo esse tweet do Marco Rubio justamente tendo esse objetivo de blindar o Flávio Bolsonaro, portanto, tendo todas aqueles argumentos, dizendo, né, com base no escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, dizendo todos os argumentos técnicos de por que essa tarifa está acontecendo, e o Marco Rubio, ao invés de frisar tudo isso que foi feito por um outro órgão da mesma administração, prefere vir a público e no posicionamento dele dizer que, olha, vamos lembrar que tudo isso que está acontecendo é culpa do Lula. Mostra justamente que, pelo menos do Marco Rubio, existe talvez ali uma preferência ideológica um pouco maior. Mas eu diria isso, assim, que o que eles buscam nesse momento é submissão, tentando talvez não prejudicar o Flávio, porque assim como a conta veio no ano passado por meio de perda de popularidade, deve acontecer agora novamente. Inclusive, não me surpreenderia se a gente já começar a observar nas redes bolsonaristas uma replicação desse comentário feito pelo Marco Rubio, essa mesma argumentação que vem pronta. Cheguei a ouvir isso ontem também de algumas pessoas dizendo, analistas, que o governo brasileiro não estava governando não estava conversando em boa fé com os norte-americanos, porque gostaria de tirar capitais políticos, dividendos políticos disso tudo, gostaria de ganhar com essa rixa. Eu não acho que seja o caso, porque o Brasil ele tem muito mais a perder do que ganhar, até mesmo porque o que está sendo considerado agora de você ter que recorrer à lei da reciprocidade vai mostrar que isso não vai ser bom para ninguém. A gente vai falar muito sobre isso. Urian, queria chamar a Marília Ribeiro de volta aqui e também dar meu bom dia ao Mano Ferreira, que se junta aqui a essa rodada de análise, nosso analista político também. Muito bom dia, Mano, é sempre um prazer te ter aqui. Muito bom dia, Natália, Marília, Urian, sempre um prazer estar com vocês. Vai lá, Marília. Vamos sim, Nath. É importante a gente também destacar aqui o papel político dentro de toda essa discussão que envolve o tarifaço. Como vocês acabaram comentando, Urian e Natália, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ele participou de audiência onde se tratava sobre as tarifas, como bem a Nath ressaltou. Ele foi aos Estados Unidos e pediu não o fim das tarifas, mas sim que elas pudessem ser adiadas e que, se fosse para serem implementadas, que isso acontecesse depois das eleições que acontecem no mês de outubro, porque todo o cenário político ele poderia se modificar. E o senador Flávio Bolsonaro, ele acabou se manifestando na manhã de hoje, através das suas redes sociais, sobre esse tarifaço. Ele acabou respondendo ali a uma publicação feita pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Abre aspas para a fala do senador Flávio Bolsonaro, ele disse o seguinte: Lula não tem mais condições de
de ser o presidente do Brasil. Estamos no avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação. Quem olha para o Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança, chega. O Brasil tem futuro, mas tem mais tempo a perder, fecha aspas. Essa foi a publicação feita pelo senador Flávio Bolsonaro. A gente relembra que no ano passado, quando aquelas primeiras tarifas foram aplicadas, ela acabou sendo ali um movimento feito por um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Todo esse movimento aconteceu enquanto o Supremo Tribunal Federal julgava Jair Bolsonaro e outros aliados por fazerem ali a trama golpista. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Hoje cumpre prisão temporária domiciliar. E naquele momento, um dos motivos para que essas tarifas fossem aplicadas era justamente atrapalhar o andamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, nós vemos também mais um movimento voltado aí da família do ex-presidente para essas novas tarifas que foram confirmadas nesta quarta-feira de 25%. E agora, o senador Flávio Bolsonaro coloca toda essa culpa em cima do presidente Lula. Importante destacar também, Nath, que uma live que o senador Flávio Bolsonaro fez durante essa semana, ele acabou colocando ali as iniciais, né, do PT como partido das tarifas, ali tentando tirar o seu nome de toda essa situação, já que até mesmo a esquerda estava chamando toda essa situação de tarifas de tariflável. A gente segue acompanhando aqui toda a repercussão política. Nath. É isso, Marília segue com a gente, Mano Ferreira e também Urian Fancelli. Eu só preciso chamar um intervalinho e a gente volta para continuar conversando sobre tudo isso que a Marília trouxe. Você que está com a gente pela sua Smart TV, em casa ou no trabalho, tem intervalinho para você, tá? Mas daqui a pouquinho, 2 minutinhos, você já está de volta a encontrar a gente aqui no canal do YouTube, porque no YouTube não tem intervalo, tá certo? Então até daqui a pouco. E você que segue comigo no nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, se inscreva primeiro de tudo. Se inscreva no nosso canal, dê like na nossa live e manda o seu bom dia. Educados, manda um bom dia aqui no Acorda Metrópolis. E muita gente está mandando bom dia e muita gente está mandando a sua opinião sobre isso. Até porque a enquete é sobre essa questão toda. A gente está te perguntando aqui quem você acha que é o mais responsável pelo tarifaço novo dos Estados Unidos ao Brasil. Lula ou Flávio Bolsonaro? Para Lula, que está na frente, nesse momento, o Acorda está começando, mas ele está com 55% de culpa. E o Flávio Bolsonaro está com 46%. Agora mudou um pouquinho, Flávio 46% e Lula 54%. E tem mais um montão de mensagem aqui, ó. A Letícia está participando aqui com a gente, o Ricardo, a Maria, a Lu também, Bernardo... Edna também, muita gente perguntando. Tem uma pergunta aqui também que eu vou passar já para os nossos especialistas, que é justamente sobre a responsabilidade disso tudo, né? A Lu pergunta, né? Lula não conseguiu negociar com Trump, faltou capacidade e força de vontade, um pouco do que o Marco Rubio já trouxe no seu post. A gente vai falar mais ainda sobre isso, quero ouvir o Mano Ferreira sobre esse ponto. Também a Letícia falando, a lei do retorno, né? Falando sobre também a questão do Flávio ir para os Estados Unidos, volta, coincidência ou não, tem o tarifaço, mas também tem a questão ali do terrorismo, que essa sim era uma questão que o Flávio volta dizendo que ele conseguiu falar com o Trump sobre isso, com o Marco Rubio, que isso ia acontecer, que o CV e o PCC iam ser reconhecidos como grupo terrorista. Isso está no balaio dessas decisões todas. E é isso, um abração para você que está mandando sua mensagem e continua participando, tá certo? Você que está com a gente pela sua TV, você volta do intervalinho e agora a gente vai continuar na nossa roda de análise sobre o tarifaço. Mano, bom dia de novo, a gente ainda não te fez nenhuma perguntinha. Queria que você pegasse tudo isso que a gente falou, eu, a Marília, o Urian também e a nossa audiência, para falar principalmente sobre a questão política aí entre Lula e Flávio Bolsonaro sobre o tarifaço.
o novo tarifaço? Muito bom dia novamente, Nath. Olha, eu acho que a gente não pode perder de dimensão que o principal responsável pela tarifa é o Trump, no sentido de que as tarifas são uma política comercial que tem sido implementada pelo governo Donald Trump, não apenas com o Brasil, mas com diversos outros países, inclusive parceiros muito próximos dos Estados Unidos. E isso passa por uma mentalidade que está absolutamente equivocada, no sentido de que nenhum país jamais ficou mais rico ou se desenvolveu obrigando a sua população a pagar mais caro para ter acesso a produtos. E o próprio Estados Unidos é um grande exemplo de um país que se desenvolveu com a inserção na globalização e não com o aumento de custos de transação, que é o que as tarifas na prática significam. A gente no Brasil sentiu bastante esse efeito, por exemplo, com a taxa das blusinhas, quando simplesmente o comércio ficou mais caro e menos acessível, portanto, sobretudo para os segmentos da classe C que faziam essas compras internacionais. Isso dito, vamos agora à parcela da responsabilidade da política brasileira. E aí parece que estão abraçados nessa direção. Em primeiro lugar, porque a família Bolsonaro, a gente sempre precisa lembrar, não apenas comemorou a aplicação da primeira rodada de tarifas, como até mesmo pediu para que os brasileiros agradecessem ao governo americano pelas tarifas. E aí, isso é, obviamente, uma demonstração daquilo que meu amigo Rian já trouxe, que é a política da submissão ao desejo da grande potência, nesse caso, os Estados Unidos. Já no governo Lula, o que a gente assistiu foi uma posição meio ambígua, um finjo que estou me importando, mas estou faturando politicamente com a ideia de me contrapor a uma grande potência estrangeira que deseja intervir nos nossos negócios e na nossa política doméstica. Então, na prática, a gente viu desde antes até das tarifas, né, não houve muita proatividade por parte do governo brasileiro na construção de laços com o governo americano. O próprio presidente Lula, antes da eleição de Donald Trump ocorrer, declarou preferência pela adversária de Trump, o que é uma postura absolutamente inadequada para um chefe de Estado que depois precisa representar o Estado que ele governa com o chefe do outro Estado, seja ele quem for. Então, nunca é de bom tom que um governante dê opiniões sobre quem deveria ganhar uma eleição em outro país. Isso deveria ser tratado como um assunto interno dos parceiros de cada momento. Então, na prática, na minha leitura, o que a gente vê é um equilíbrio político perverso, onde os interesses verdadeiros da política comercial brasileira não estão na mesa, a tal ponto que começa a surgir, por parte do governo, de interlocutores no governo Lula, o desejo de aplicar a lei de reciprocidade, que na prática seria o Brasil devolver na mesma moeda. Mas, ora, se as tarifas são uma política comercial incorreta e inadequada, que pune, inclusive, os cidadãos dos Estados Unidos, por que nós vamos aplicar a mesma moeda, devolvendo com a lei da reciprocidade, na prática, punindo o consumidor brasileiro, tornando produtos mais caros aqui? Isso não faz sentido, mas acaba alimentando essa narrativa política que dá a Lula o papel de se colocar como alguém que estaria enfrentando, encarando de igual para igual uma superpotência, o que na prática é lido como uma demonstração de força, mas, mais uma vez, acaba não representando, de fato, os interesses da população brasileira. Preciso me despedir da Marília, daqui a pouquinho ela volta aqui à programação, trazendo mais detalhes importantes de Brasília, e daqui a pouquinho também no lugarzinho da Marília vai ter o nosso economista. Valeu, viu, Marília? Até daqui a pouco. Mano, antes de passar ali também para o Urian, queria saber de você sobre um ponto que me chama muita atenção do Flávio querer adiar o tarifaço. Porque mesmo que acontecesse, e agora vai acontecer, ele também
está concorrendo, quer concorrer, né? As campanhas não começaram ainda, vão começar em agosto, à presidência da República. O maior problema para disso tudo fica com o presidente da República. No caso, talvez num final de governo do presidente Lula, e se ele ganha, o Flávio, com ele. Isso vai seguir acontecendo. Pois muito é, Nath, eu curioso. diria, na verdade, que o maior problema acaba ficando com os setores da economia brasileira que exportam para os Estados Unidos, né? Mais até do que o presidente, que vai lidar com o desgaste político disso, mas o efeito real na vida concreta está nesses setores, tanto nos empresários como nos funcionários que dependem da exportação para os Estados Unidos. É claro que, na prática, a gente sempre tem que buscar a diversificação de mercados, para que a gente não fique totalmente vulnerável a um único parceiro, ainda mais um governado por um político populista e temperamental, como é o caso de Donald Trump, que é imprevisível, não é um bom parceiro. Mas, apesar de Donald Trump, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo e nenhum país consegue simplesmente abrir mão desse mercado. Então, na prática, o que a gente vê, na minha leitura, no jogo político brasileiro, é um deslocamento, um descolamento entre a forma como os agentes políticos atuam e os interesses e as consequências que essas atuações têm sobre a vida da população comum, que precisa pagar seus boletos. Então, a gente vê Flávio fazendo esse posicionamento absolutamente oportunista, né, de submissão em primeiro lugar, porque ele quase pede desculpa por pedir um adiamento, e é só um adiamento. Então, o que ele está dizendo é quase não, está tudo bem você nos tarifar, mas depois da eleição, porque antes vai me atrapalhar. Ou seja, cadê o interesse concreto do cidadão brasileiro que vai pagar essa conta? Fica subordinado ao interesse político de Flávio Bolsonaro. Da mesma forma, Lula não teve proatividade, segue do ponto de vista da política comercial de forma mais ampla, de forma muito tímida em qualquer passo de abertura unilateral da nossa economia. Ou seja, aquilo que nós poderíamos fazer para tornar o aumento da inserção global do Brasil, construindo novos mercados e diminuindo as tarifas que nós cobramos no Brasil, e aliás sempre cobramos, que isolam a nossa economia do resto do mundo, isso nem entra na política e na pauta do governo Lula. Pelo contrário, estão falando até em impor a lei da reciprocidade, que seria uma elevação de tarifas para devolver na mesma moeda. Então, nessa seara, não há coerência de nenhum dos lados e não há ninguém que esteja defendendo uma política econômica liberal na inserção global, de redução de tarifas e de defesa da globalização. Então, na prática, eu acho isso tudo muito triste, porque quem paga a conta é o cidadão brasileiro. É isso mesmo. Vou querer ouvir o Urian, mas antes eu preciso chamar mais um intervalinho. Já volto a conversar com vocês. Você que está com a gente pela sua TV, pela sua Smart TV, em casa, no trabalho, tem mais um intervalinho, tá? O segundo do dia do Acorda Metrópolis. Tem 5. Mas daqui a pouquinho você volta a se juntar a gente aqui no canal do YouTube, que aqui não tem intervalo. Até daqui a pouco. Falando com vocês aqui do YouTube, olha, um abração, hein? Na nossa enquete aqui de quem você acha que é mais responsável pelo tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil, Lula segue com 54% e Flávio Bolsonaro com 46%. Vai chegando, vai mandando vai clicando aqui ou no Lula ou no Flávio e vai mandando o seu bom dia. Tem algumas pessoas aqui falando isso, né, que o Mano estava trazendo. Olha aqui, ó, a parcial, por enquanto. A gente vai atualizando você, mas desde que a gente abriu, o Lula está um pouquinho à frente. A vantagem não abre muito, não. Para o Flávio Bolsonaro, a vantagem aqui no caso é ter menos votos, né? Para não ser o responsável de uma situação que o Urian falou, Mano falou, vai ser muito difícil. Para os brasileiros também vai ser difícil. Para os americanos não é uma situação boa, né? Nem confortável para nenhum dos lados. Mas algumas pessoas falando também sobre o que o Mano estava trazendo aqui, não entendendo como um pré-candidato à presidência da República, ou seja, que vai ter que lidar com essa dinâmica toda, se tornar presidente, encara isso para ganhar uma eleição
mas vai se prejudicar lá na frente, vai ter o desgaste político. Tem gente perguntando aqui, né? Mas qual é o sentido de encarar uma coisa que não é boa para o seu próprio país? Um abração, hein, para todo mundo que está mandando mensagem aqui. Já falei alguns nomes, tem muitos nomes aqui. Sinta-se abraçado. Meu bom dia diretamente a você que está aqui com a gente. A gente também tem mais uma figura aqui para participar da nossa conversa, que é o nosso economista.